Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre modo vegetativo das orquídeas. Então nós já falamos das epífitas, já falamos das rupícolas e agora eu vou falar das orquídeas terrestres, tá? A primeira coisa, talvez mais importante que a gente deve citar sobre orquídeas terrestres é, mais uma vez, o fato de você ter a identificação correta e conhecer o habitat. Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa escuta a palavra essa orquídea terrestre, ela pode ser que ela pense que ela pode pegar um vaso, um canteiro cheio de terra vermelha, cavar, fazer um buracão e tuchar a planta ali que está resolvido. Não é bem assim que funciona, porque as orquídeas terrestres, elas vegetam sobre o solo e por baixo de material orgânico, tá? Elas não são necessariamente enterradas naquela terra compacta, tudo fechado, muito úmido, não é desse jeito. As orquídeas terrestres, tanto que se você tiver a oportunidade de observar alguma delas na natureza, você vai perceber que elas estão por cima do solo. Então tem muito material orgânico, todas aquelas folhas, tudo que cai das árvores, bichinho que morre, tudo ali em cima, aquele humus, aquela bem úmido, mas elas não estão afundadas na terra, principalmente a terra compacta, aquela terra mais dura, tá? Então, vamos falar do substrato para você cultivar essas orquídeas terrestres. Ele não pode ser uma terra dura, uma terra vermelha, sabe assim, parecendo pedra. Não é desse jeito que elas vegetam. O que eu costumo fazer para plantar as minhas orquídeas terrestres? Eu geralmente, se eu tenho casca de pino, sabe, por exemplo, um vaso que você fez o replante e aí aquele pinus não serve mais para você utilizar no replante de uma catleia porque ele já está em decomposição, você pode ir guardando esse tipo de substrato, aquele que não serve mais para o replantio de uma planta epífita num potinho, e você pode utilizá-lo sim para as plantas terrestres. Então, geralmente o que eu faço? Eu pego uma bacia, coloco pedra brita. A pedra, você vê, ela funciona em todos os tipos de cultivo, tá? Então eu coloco pedra brita, coloco substrato velho, se eu tiver. Se eu não tiver, eu coloco areia grossa, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí eu ponho a terra, a preta, aquela terrinha boa, né? A terra orgânica. E então eu faço uma mistura disso. Então o que acontece? Essa mistura vai gerar um ambiente muito similar ao que essa planta teria na natureza, tá? Porque ela tem sim a terra, tá? Ela tem o material orgânico do substrato velho. Ela tem a areia que ajuda na drenagem e a pedra que ajuda na drenagem. Então, mesmo os vasos de plantas terrestres tendo que ser maiores, ela sempre tem que estar na parte de cima, sabe? Nunca afundada, nunca tuchada lá dentro, nem pode ser uma terra pura, porque isso vai fazer com que a sua planta não sobreviva, elas morram. As raízes das plantas terrestres, elas são maiores e mais grossas, são parecidas com as raízes de Phalaenopsis, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Então você tem uma raiz muito fininha, que é a raiz de um oncidium, comparado com a raiz grossa de uma orquídea terrestre. Por isso que elas conseguem vegetar nesse material mais orgânico, ok? Então, mas isso não significa que elas podem ficar compactadas, senão não dá certo, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de orquídeas terrestres aqui para vocês, ok? Lembra que eu mostrei uma orquídea, uma gracinha assim, eu mostrei na exposição de batatais, acho que eu mostrei em Franca também. E agora lá em Santo André, eu não lembro se tinha essa planta lá, que é a Stenoglotis. Lembra que eu falei que eu tinha essa planta? Bom, essa minha planta está florida, acho que há quase 60 dias, tá? Pode ver que está passando agora a floração, porque ela chegou aí para batatais, olha quanto tempo foi a exposição de batatais.
Eu utilizo vaso cerâmico porque eu tenho essa preferência. O vaso cerâmico, ele tem uma boa drenagem, inclusive ele suga, né, um pouco da umidade que fica no seu substrato. Então, nesse caso, vocês podem ver que esse substrato, apesar dele ter terra, tá vendo como ele é fácil de mexer? A planta não tá socada, não tá dura, ó. Então, esse é o vegetal da planta, o tamanho do vaso tá ideal. A haste dela como é comprida e essa é a flor. Uma graça, ela parece, difícil focar aqui, mas ela parece uma bailarina, sabe? A coisa mais bonitinha que tem, uma graça. Dura muito tempo a floração, tá? Lembra que eu comentei que eu não tenho muitas plantas em vaso plástico? Essa daqui eu deixei no vaso plástico porque ela sofreu muito assim que ela veio aqui para casa. É uma Craniches cândida. Eu vou ver agora como ela deu uma melhoradinha e floresceu, se eu troco o vasinho dela, tá? Mas também é uma planta terrestre. Olha como geralmente as folhas de planta terrestre são diferentes, assim, se você não olhar muito bem, talvez se você passar por elas na natureza, você nem identifique que é uma orquídea. A floração dela tá passando. Você vê que, como eu falei que ela estava meio fraquinha, não deu uma floração muito bonita. Essa haste, a haste das orquídeas terrestres costuma ser bem comprida, tá? Essa planta aqui já teve hastes melhores. Esse ano, tá vendo como ela ficou sofridinha? Ó, ela sofreu ataque de lesma. Tá vendo que ela tá comidinha? Entendeu? Então, eu vou cuidar dela melhor, mas também é uma planta terrestre, tá? Uma planta que eu gosto muito, que as pessoas até não dão muito valor, é o Oceoclades maculata, tá? Eu tenho essa touceira, tá vendo que você consegue ver que esse substrato ele não tá paçocado, tá? E olha que legal, geralmente as orquídeas terrestres, elas são polinizadas com muita facilidade, então eu sempre falo que eu recebo visita de abelhas aqui, então elas sempre, vamos dizer, engravidam, sempre dá certo. Inclusive quando eu tiver com algumas cápsulas aqui por abrir, eu vou ver se eu faço um vídeo falando especificamente de cápsula e de semente de orquídea, tá? Então essa é a Oceoclades, tá vendo? Vaso cerâmico, muita pedra, terra preta, terra boa, e aqui ela vegeta muito bem. Que mais que eu tenho aqui? Ah, muito conhecida, muito bonita. Eu gosto muito dessa planta. Já é época de floração dela, a Ludisa. Olha esse vaso, gente, que coisa mais linda que tá essa minha planta. Ó, tá vendo? Casca de pinos, terra, pedra, Himitsu, ok? É isso aqui que está no substrato dessa planta. Olha como ela está feliz. Tá vendo? Então a planta terrestre, a orquídea terrestre, ela precisa sim, vamos dizer, de terra, mas ela não pode ser paçocada. Outra planta que é terrestre, que às vezes as pessoas não sabem e aí fala, ai, não dá certo o meu cultivo, são os zigopétalons, tá? Ó, só que o zigopétalo não. Em geral, as plantas terrestres não gostam de muita luz, tá? Elas sempre vegetam onde? No chão das matas, ok? E no chão das matas elas recebem toda a sombra das copas e de todas as outras plantas que são mais altas do que ela. Então você vê, o fato de pegar um pouquinho de sol a mais já queima essas plantas. Então elas não podem receber muito sol, tá? Então os zigopétalos também são terrestres. O esquema de plantio é o mesmo, ok? E eles vão muito bem nesse substrato de casca de pinos velha, pedra brita, areia e terra, tá? Terra boa. E aí eu trouxe essa líparis, que é a líparis nervosa. É líparis essa? Isso, é a líparis nervosa mesmo. Olha que legal, gente, a última floração dela. Quantas flores foram fecundadas. Ó, tudo isso daqui são cápsulas. Então essa plantinha tá bem gravidinha. Aí eu trouxe essa planta, você vai falar, nossa, Vanessa, que dó, você não tá molhando sua planta, a bichinha tá morrendo seca. Não é isso. Uma outra informação bem importante sobre as orquídeas terrestres. Vocês estão conseguindo enxergar esse bulbo aqui, ó? Tá? Em geral, acho que a única que não acontece de caducar é a Ludisa.
E isso é uma informação importante que você tem que ter. As orquídeas terrestres, elas costumam caducar. E aí, o que acontece? Todas as folhas simplesmente caem, igual os catacétons. E o bulbinho fica ali sobre o seu substrato, assim, um pedacinho dele aparecendo. Então, o que acontece? Essa lípare já está nesse processo. Essa planta aqui, assim que terminar a floração, ela vai perder as folhas também e vai ficar a batatinha dela aqui, o bulbinho dela aqui dentro. Não é batatinha, né? Que ela tem raiz, tá? E elas não vai ter nada. E o que acontece? As pessoas às vezes compram uma planta, uma orquídea terrestre, aí vem a floração, aí as folhas caem, o que elas fazem? Jogam fora. Então a planta não morreu, gente. É uma característica comum das orquídeas terrestres. Elas perdem sim as folhas. Ó, a Euclades. Tá vendo? Elas começam, ó, saiu o bulbinho aqui. Começam a caducar e perder as folhas, entendeu? Então isso é comum, sauroglósseos, também acontece isso. Então as plantas terrestres pode sim acontecer delas perderem todas as folhas, de ficarem só os bulbos, e isso não significa a morte da planta. Então atenta a esse detalhe. O zigopétalo não costuma perder muitas folhas não. Mas, em geral, as orquídeas terrestres perdem sim. Isso não significa que a planta morreu, é só você deixar ela ali no mesmo ambiente, sombreado, com a rega ideal, porque elas gostam de mais umidade, ok? E esperar que na próxima estação elas vão brotar novamente, lindas e maravilhosas, e vão te dar sim a floração incrível que elas fornecem pra gente, certo? Então, esse vídeo vai parando por aqui. Essa foi a explicação das orquídeas terrestres. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Escreve aqui no vídeo, compartilha, passa para os amigos e vamos trocar ideia para que todo mundo saiba que a orquídea terrestre, quando perde as folhas, não morreu, não joga fora, porque a planta vai brotar de novo, tá bom? Beijinho, gente. Tchau.